Quero contar também que o Palmeiras negocia a substituição de um patrocínio para sua camisa. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para de falar sobre o Palmeiras, que avançou para fechar com um novo patrocinador. O Verdão tem conversas com a Heineken, que chegaria para o lugar da Fictor. Você vai lembrar, a Fictor, empresa que entrou em recuperação judicial por falta de pagamento. Palmeiras tinha direito a 25 milhões de reais fixos por ano, além de 5 milhões de euros 5 milhões de reais em bônus. Pacote de 25 milhões de reais fechados, podendo chegar a 30. Informação do The Football dá conta de que a Heineken tem tratativas com o Palmeiras. A ideia ao Viverde seria reproduzir o mesmo contrato com a Fictor. 3 anos de vínculo, 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. As tratativas estão em avanço, não dá para dizer que estão próximas de fechar, mas existe essa intenção ao Viverde em trazer esses 25 milhões de reais o mais breve possível. A saideira sobre o Palmeiras. Jogar em Barueri, tenho contado para vocês, é uma verdadeira catástrofe do ponto de vista financeiro. E as semifinais do Campeonato Paulista comprovam isso. Palmeiras jogou em 25 e em 26 as semifinais contra o São Paulo, sempre como mandante. Em 2025 no Allianz Parque, em 2026 na Arena Barueri. A receita líquida que sobrou desse jogo entre Palmeiras e São Paulo do Allianz Parque de 2025 foi de 3 milhões e 700 mil reais. A receita líquida do jogo entre Palmeiras e São Paulo em 2026 na Arena Barueri foi de apenas 160 mil reais. É que para levar a gente ao estádio, o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, a presidente Leila precisa baixar bastante o valor dos ingressos, diminuindo a arrecadação e tornando o episódio bastante desvantajoso. Já o Palmeiras vai exigir o pagamento da multa rescisória para que o Novo Horizontino utilize Rômulo nas finais do Campeonato Paulista. Esse debate surgiu nas últimas horas porque a equipe do interior de São Paulo gostaria de contar com um jogador que pertence ao Palmeiras e está emprestado para esses 2 jogos decisivos. Leila Pereira falou, não tem problema, pode usar, mas vamos respeitar o que está estabelecido no contrato, multa de 1 milhão de reais por partida, ou seja, para que o Novo Horizontino use seu camisa 10 e principal jogador no estadual, vai ter de arcar com essa multa de 2 milhões de reais, 1 milhão por jogo, obviamente. Vale a lembrança de que na fase de grupos, o Rômulo já ficou de fora do jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino. Na oportunidade, o Novo Horizontino enfiou 4-0 no Palmeiras, mesmo sem seu principal jogador. Há um debate muito grande na cidade de Novo Horizonte sobre o pagamento ou não dessa multa, até porque o Rômulo tem feito enorme diferença. Campeonato Paulista de 8 jogos, 5 gols e 3 assistências. Você, na condição de dono do Novo Horizontino, pagaria 2 milhões de reais para utilizar o atleta? Vale a lembrança de que a folha salarial do Novo Horizontino hoje gira na casa dos 2 milhões de reais. Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 gols, 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos.
O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. O que também tem questões de elenco, quem escalar, quem não escalar, é o principal rival do Flamengo hoje, o Palmeiras, que é o contrário do Flamengo. Não demite o técnico nunca, tá lá o Abel há 5 anos, tem crise, torcida tá contra, mas ele continua lá e vai ficando e vai ganhando. Só que agora o Maurício tá jogando bem. E aí? É Maurício ou Arias? Nessa comparação do Palmeiras e Flamengo é bacana que são dois modelos bem distintos e os dois conseguem vencer de formas diferentes, né? Claro, o Palmeiras já não faz 2 anos, mas olhando a fotografia maior, eles vencem com modelos diferentes. Sobre a escalação do Palmeiras em si, eu acho que o Maurício jogou muito bem contra o São Paulo. Fez um papel importante, ajudou na composição do meio, mas não dá pra gente não analisar também o outro lado, o adversário. São Paulo estava sem seu principal jogador, não o principal porque o Marcos Antônio acho que é um pouco mais, mas um dos principais jogadores que é o Danielzinho. Então, obviamente que isso ajudou também para o Maurício poder desempenhar um melhor papel. Acho que nesse mundo que a gente toma decisões um jogo atrás do outro, pode pesar. Mas se você for olhar, o Arias ainda entrega mais para o time do que o Maurício. A questão é que você pode usar de outras formas. Contra o São Paulo, quem saiu para o Arias entrar é o Alan. Então vai caber ao Abel entender o que cada jogo vai pedir e o que cada jogador pode entregar de acordo ali com as características do adversário até. Eu acho que esse é um ponto que o Abel vai ter que mostrar. Entender a leitura do jogo e usar os jogadores de acordo com o que vai colocar pela frente. Então não adianta colocar o mesmo time que venceu o São Paulo para vencer o Novo Horizontino e depois para jogar contra o Flamengo lá na frente, contra o Fluminense. Embora ele tenha adotado essa repetição de elenco titular. Eu acho que ele vai começar a rodar agora, porque vai ter uma hora que os jogadores vão cansar. Então é legal pelo fato do Arias ter essa versatilidade. Eventualmente até pela esquerda ele pode jogar, né? Pode mudar um pouco o jeito. O Flaco Lopes, que tem feito gols importantes, mas começa a ter um pouquinho de questionamento em relação a prender a bola, reclamar demais. O Arias pode fazer esse papel que o Flaco faz também. Então o Arias é um cara super versátil. Eu acho que é a famosa... São expressões que a gente se acostuma a usar. Eu, particularmente, tento não usar, Tirone, que é a dor de cabeça boa. Baita expressão chata. Gosto. Mas a dor de cabeça boa do Abel Ferreira. Problema bom para resolver. Ô, Arnaldo, eu queria que você sentasse, respirasse fundo, porque eu vou dar uma informação muito importante para você. E, por favor, não reaja de maneira intempestiva. Felipe Luiz é o novo técnico do São Paulo. Não reaja de maneira intempestiva. Mas é o seguinte, Arnaldo, prepare-se. Está definido o árbitro do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Matheus Delgado Candansan vai apitar o primeiro jogo. Abraço, satisfação. Para Palmeiras e Novo Horizontino pode apitar qualquer um. Verdade. O questão é se fosse Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e São Paulo, né? Vamos combinar, aí deu tudo certo para a federação. Ela pode colocar quem ela quiser, né? Acho um árbitro ruim em todos os aspectos. Muito mais intervencionista do que o razoável. E para mim agora a dificuldade é quem vai apitar o Fla-Flu no domingo, o Grenal, o Cruzeiro e Atlético. Palmeiras e Novo Horizontino pode apitar qualquer um de nós. Vamos combinar, né? É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Não é uma rivalidade, não é uma dificuldade, não é... Você lembra quem apitou, por exemplo, Palmeiras e Água Santa? Ninguém lembra. Não. Agora você lembra quem acho que a apitou Edna apitou um deles, né? Passado. Que eu me lembre. Então, a final paulista ficou esvaziada. É assim, o futebol é como ele é, né? Das finais dos estaduais ficou a mais esvaziada, né? Nós temos um favorito, claro, um bravo time que foi uma surpresa no campeonato todo, o Novo Horizontino. Eu estava vendo um post do meu amigo Cristiano Munari, que é ótimo, gaúcho. Ele falou, quem teve essa ideia de ter 2 Flamengos e Madureiras e um Fla-Flu apenas? Quem teve a ideia de ter um Palmeiras e São Paulo e 2 Palmeiras e Novo Horizontino? Às vezes acontece, né, na fórmula maluca dos estaduais, mas de fato é que o estadual perdeu. Até nisso, cara, tanto faz a escala, Tirone, sinceramente. Eu sei que são 18 pessoas envolvidas. E sei também que na
na tutela, no comando do Lustó, o argentino, que é o chefe de arbitragem da Federação Paulista, o VAR não vai intervir muito. Então, boa sorte aí, o Candançan ganhou o presente de apitar um jogo fácil. Que ele não se complique, né, cara? Porque é um jogo simples de apitar, né? Agora, vem amanhã, o Novo Horizontino e Barueri vence o Palmeiras por 1-0. Aí eu quero ver o jogo de domingo, quem vai apitar. A outra final que o Água Santa venceu o primeiro jogo foi a Edna que apitou. No segundo foi o Klaus. No segundo foi o Klaus. Fala, minha rapaziada boa, mais um giro de notícias importante para você. Nesta terça-feira, agitadíssima, com muita informação de mercado, bastidores e finanças para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado e informado no maior clube do mundo, Verdão. Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.